Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trataremos de um assunto que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, que é o inventário. Bem, como é que isso acontece? O inventário é um ato, né, um procedimento jurídico, que também pode ser extrajudicial, que ocorre quando há um óbito, né, de um ente querido. Então, o que acontece nesse momento? Inclusive, hoje eu gostaria muito de falar com vocês de uma forma mais humanizada, né? Por quê? Porque o momento do óbito, ele causa o quê? Muitos sentimentos aflorados, a tristeza, o luto, né? A incerteza, a insegurança, né? Aquela sensação de vazio e todos nós, seres humanos, sentimos a mesma coisa. Porém, existe um momento de que precisamos parar e pensar nas consequências deste óbito para os herdeiros do falecido. Então, como é que isso acontece, né? O novo Código de Processo Civil, ele traz aí um prazo de 2 meses para a abertura dessa sucessão, desse inventário, né? Podendo ser judicial ou extrajudicial. Mas como isso acontece, né? Primeiramente, você precisa procurar um advogado, né? O advogado, ele vai orientar, ele vai colher as informações da família, né? Quais foram os bens e também as dívidas deixadas pelo decujus, né, pelo falecido, né, buscar aí os documentos como certidão de óbito, né, certidões dos imóveis, caso ele tenha deixado no nome dele, documentos de veículo, ou então as dívidas, né, se havia dívidas em cartão de crédito, em conta bancária, em empréstimos, ou até mesmo dívidas de IPTU, de IPVA, etc. Então, reunir todas as informações atinentes ao falecido. Esse é o primeiro passo. Então, como eu disse aí no início, né, no momento de luto, de tristeza e ainda havendo um prazo correndo, né, para que não incorra em multa gerada pelo ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, né, por conta da perda desse prazo da abertura, então é necessário eleger uma pessoa na família que possa ter esse discernimento, essa tranquilidade, né? Compreender um momento e buscar essas informações em nome de toda a família. Então, como é que tudo isso acontece, né? Então, como eu disse no início, procura-se um advogado ou a defensoria pública, né, para proceder à abertura do inventário. É importante dizer que muitas famílias têm muitas dúvidas assim. Ah, mas o meu pai falecido deixou apenas uma casinha, né? Ou então, ele só tinha um dinheirinho no banco. Para o direito, isso não importa a quantidade nem valores, né? Porém, tudo que está em nome do falecido, ele não pode ser transmitido aos herdeiros se não houver o inventário já formalizado, com formal de partilha e tudo mais. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam, mas já que é só uma casinha, eu não posso vender para outra pessoa, né? Não, a resposta é não, né? Juridicamente não, porque a casa não é dos herdeiros, a casa ainda está no nome do falecido. Então, quem vai representar esse bem é o espólio do falecido, composto pelos herdeiros do falecido. Então, é importante entender que esse tempo, esse lapso temporal, deixa passar, depois a gente vê isso, acaba incorrendo em consequências que prejudicam a própria família, como é o caso de multa do imposto, né? Então, para elucidar essas dúvidas, né, e também para informar vocês, é importante dizer que, em havendo óbito, né, eleger alguém para tomar conta desses procedimentos, né? De buscar esses documentos, de procurar um advogado, de reunir a família, né? Inclusive, é importante dizer, eu costumo fazer muito isso, de abrir um grupo de WhatsApp, né? Para conversar com todos ali, tirar as dúvidas, né? Marcar uma reunião presencial com a família, ou se não for possível, uma reunião online com a família, tirar as dúvidas, as consequências, né? As possibilidades e aí tomar o caminho correto. Bem, o inventário judicial, ele pode acontecer de várias maneiras, né? Como o procedimento comum, o arrolamento sumário, dependendo da quantidade de bens, né? Mas é necessário que haja um advogado e ele é distribuído
na vara civil comum, na vara de família comum, né, do estado em que onde houve o óbito ou onde estão os bens do falecido, que geralmente é o que mais acontece, certo? Então, esse procedimento, ele é aberto, né? E aí o juiz vai despachar, vai ler ali as primeiras declarações, conhecer quem são os herdeiros, quais foram os bens deixados pelo falecido, as dívidas deixadas, e aí ele vai ali buscando mais informações até que ele termine com um formal de partilha, ou seja, um documento oficial, né? Que tem força de sentença, que vai distribuir aqueles bens e aquelas dívidas conforme o esboço de partilha que foi juntado ao processo. Então, cada herdeiro terá ali a sua parte que foi determinada em processo. E este documento é levado ao cartório de registro de imóveis para registrar o nome dos herdeiros naqueles imóveis, é levado ao Detran para transferir o bem do veículo móvel, é levado aos bancos para encerrar as contas, parcelar os débitos, enfim, né? Então, assim funciona o judicial. O extrajudicial, né, ou seja, o inventário em cartório, também é possível, né? Inclusive, ele é mais ágil, é mais célere, desde que haja acordo entre os herdeiros. Porque o cartório não é judiciário, o tabelião ele não é juiz para julgar, então ele não tem competência nem prerrogativa para resolver conflitos. É por isso que o extrajudicial ele vem para auxiliar e vem para trazer ali a possibilidade de realizar ali, de efetivar um inventário por conta de um acordo. Então, como é que isso funciona? Também é preciso constituir um advogado. Então, este advogado vai elaborar uma petição inicial com todas as informações do falecido da mesma forma que acontece no judiciário, né? Com certidão de óbito, a certidão de testamento, se o falecido deixou o testamento ou não, certidão atualizada dos imóveis em nome do falecido, então é necessário fazer busca em cartórios, né? A certidão de débitos, se houver veículo, né, do IPVA, dos débitos do IPTU, quando há os imóveis, enfim, trazer ali as informações, né, que a família vai fornecer ao advogado naquele primeiro momento, né, de extratos bancários, se o falecido recebia algum benefício, aposentadoria, enfim, então todas aquelas informações primárias, né? Naquele primeiro momento, repetindo, é um momento de luto, de tristeza, né? Os pensamentos ainda não estão fluindo direito, mas o prazo está correndo de 2 meses. Então é necessário já que se promova ali esse início da abertura do inventário, com as primeiras declarações, para não incorrer em multa. Então lá no cartório, o que vai acontecer? O cartório de notas, né? Inclusive, seja ele qual for, não precisa ser um cartório onde você mora, onde você reside, ou então o falecido reside. Qualquer cartório de notas tem a competência para abrir o inventário, né, e formalizar aquela escritura pública de inventário, né, que aí sim, com este documento, a família, os herdeiros, né, vão até o cartório onde os imóveis estavam registrados em nome do falecido e vão registrar em seus nomes. Vai até o Detran, onde tem aquele veículo registrado em nome do falecido e vai transferir para o herdeiro, enfim. Então, vai ao banco com aquele documento e assim por diante. É importante dizer que é necessário nomear um inventariante. Então, é aquela pessoa, né, que foi nomeada pela família, que foi indicada pela família, para tomar conta desse primeiro momento. Então, é uma pessoa que vai ser responsável por todos os bens deixados pelo falecido até que o inventário termine. É um administrador desses bens. Então, ele não pode deixar o imóvel perecer, não pode deixar crescer mato naquele terreno, né? Ele precisa tomar conta de tudo que vai acontecendo até que se finalize o inventário, tanto no judicial quanto no extrajudicial. Esse inventariante, ele assina um termo de compromisso dizendo: eu serei inventariante
a partir de agora tomarei conta e administrarei esse espólio, correto? Lá no cartório, o valor que é cobrado é tabelado, são os emolumentos cartorários, né, que são definidos, né, pelo próprio cartório com base nos valores dos bens deixados, né? E obviamente que esses valores vão ser apurados por meio de certidão de imóvel, do valor venal, do valor do veículo, enfim. E aí o cartório vai determinar qual será o valor para efetivar aquele inventário, fora os honorários do seu advogado, obviamente, né? Porque ele é necessário para conduzir aquela petição no cartório. No do judicial é a mesma coisa, né? Existem as custas processuais, né, de distribuição do inventário, que são cobrados pelo Poder Judiciário, a não ser que o juiz conceda os benefícios da justiça gratuita ao espólio. Aí não haverá pagamento de custas processuais, mas sim os honorários de seu advogado. Bem, o recado aqui, mais do que qualquer questão técnica, né, é dizer para as famílias, né, não percam prazo de inventário. Isso pode acarretar em problemas futuros, né? Principalmente famílias que o falecido deixou vários imóveis e pode correr risco de invasão de terceiros, né? De situações mais complicadas, e aí é necessário que o inventário pelo menos esteja correndo para que haja ali uma prova, né, de que o espólio está buscando solucionar aquela situação, porque o imóvel do falecido que não está mais aqui para agir em seu nome, mas também não é dos herdeiros, porque não existe o registro em nome deles, porque não há inventário. Então é importante dizer isso. E a pandemia, ela trouxe aí um índice de inventários muito grande, né, por conta da infinidade de óbitos, né? E muitas famílias deixaram de abrir seus inventários por conta justamente da tristeza que foi, né, a mortandade por conta do vírus. Então, pela minha experiência enquanto advogada, né, eu percebo que as famílias ainda têm muitas dúvidas em relação a essa necessidade de abertura de inventário, como proceder, né? Quais são as consequências disso, né? Quem são herdeiros, né? Isso é uma questão muito importante, porque existe no Código Civil quem são os herdeiros necessários, né, do falecido, né? Mas eu não sei se o meu pai, ele tinha outra família, mas não sei se tem outros filhos. Então, toda essa questão de dúvida, ela é conduzida dentro do inventário, né? Se houver um herdeiro, um dia ele vai aparecer, né? Então, a gente precisa compreender que esse momento é um momento de direito dos herdeiros, né? Mas doutora Giovana, a minha família tem 5 irmãos. O meu pai faleceu, mas um irmão ele não quer assinar a procuração para abrir o inventário. Bem, é uma pena isso, né? Mas a assinatura dele nesse momento nem vai ter muita validade no sentido de ser, a ausência da assinatura dele não impede que o inventário ele aconteça, porque ele é herdeiro. Então ele foi ali informado ao juiz que ele é herdeiro. O formal de partilha sairá no nome desse herdeiro, tá? Só que é um inventário litigioso, né? O litígio é quando não há um acordo, né? Existe ali uma rusga na família. Apenas essa é a diferença, mas o inventário vai acontecer da mesma forma. Um detalhe importante aqui, só para a gente poder finalizar o nosso vídeo de hoje, né, é a questão de menores de idade, né? Então, quando os herdeiros são menores ou são incapazes. Então, é importante dizer que quem representa esses menores geralmente são seus genitores, ou pai, ou mãe, ou aquele que detém a guarda, ou a curatela, ou a tutela daquele incapaz, né? Então, é importante também mencionar quem são os herdeiros necessários, mesmo menores de idade, né? E todos os documentos relativos à comprovação dessa filiação, né? Deste menor com o falecido, tá? Ou, não sendo filho, sendo neto, dependendo da situação, ou sobrinho, né? Também
comprovar essa relação de parentesco. Então, no mais, a conclusão de tudo isso, né? Primeiro, né, passe pelo luto, né? Obviamente que é um momento de sentimentos que são aflorados, né? E ainda mais quando o motivo do óbito não é algo natural, né? Isso causa ali um momento de revolta, de estresse, né? De consequências emocionais como depressão, mas alguém precisa tomar a frente nesse momento, de ter ali a cabeça no lugar, cabeça fria, de poder dialogar em nome da família que ficou. E procure um advogado que possa te orientar, mas não percam o prazo de 2 meses do óbito para abrir o inventário, ok? Logo mais teremos mais vídeos. Um abraço a todos.